Estamos aqui com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado por São Paulo do PL e presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Deputado, muito obrigado por ter aceitado dar a entrevista. Gostaria de começar perguntando para o senhor sobre um tema que ganhou bastante destaque nos últimos dias, que foi os comentários do empresário Elon Musk em relação ao ministro Alexandre de Moraes e a ameaça de descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê esse embate, né, entre os dois, esse episódio, e qual deveria ser a reação, a atuação do Parlamento, né, do Congresso Nacional em relação ao episódio? Bem, olha, vou só especificar a reação do Parlamento. O Parlamento precisa, primeiro, verificar a legalidade dessas afirmações, que, na minha opinião, são verídicas. Não vejo a função do Elon Musk como sendo para um ataque coordenado, nada disso. Acho que, de fato, ele está reagindo à notícia que foi divulgada com relação aos arquivos que existiam no Twitter e as demandas que existiam do Judiciário para cercear a opinião de alguns jornalistas, algumas personalidades no Twitter. Então, como presidente da empresa que sofreu essa interferência direta, o Elon Musk respondeu a isso. Então não foi um ataque como iniciativa dele próprio por razão nenhuma. Nada disso. Então ele estava reagindo a essas notícias. Agora, perante essas notícias, o que nós da Câmara temos que fazer? O que nós como legisladores temos que fazer? Primeiro, averiguar. Realmente ter esse debate mais amplo e solidificar que é isso mesmo. Que é essa nossa percepção, que é essa minha opinião que eu acabei de mencionar aqui, é opinião factual. E se isso é o caso, então é um caso de rompimento de legalidade absurdo. Você teve um órgão do governo rompendo com a legalidade. Ele não pode agir fora da lei, ainda mais alguém do judiciário. Então medidas têm que serem tomadas em função disso. E pode ir até de impeachment de ministro, até uma reforma do judiciário, que é uma das coisas que eu venho propondo isso há muito tempo. Não adianta você achar que um outro ministro nessa mesma situação estaria fazendo diferente. É muito pelo contrário. Acho que todos os ministros ali têm esse poder monocrático de fazer a mesma coisa do qual o Alexandre de Moraes agora está em voga de como ter feito. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma do judiciário. Eu acho que isso seria a maneira saudável do parlamento absorver essas informações, usar isso como medidas propositivas para melhorar o sistema político brasileiro. Isso é o nosso lado que pensa isso, né? Pessoas que estão vinculadas mais com a oposição. Pessoas que estão vinculadas, parlamentares vinculados com o governo, eles pensam o contrário. Eles pensam que eles têm que regular ainda mais as redes sociais, a mídia. Então eles estão usando essa crise, digamos assim, para reforçar a agenda deles, que era sempre de ter mais censura. Então, por incrível que pareça, está aqui o ministro acusado de fazer censura. De fato, eu também acredito que essas acusações não são levianas, são acusações sérias. Só que qual é a postura nossa? A postura nossa é blindar as interferências do judiciário para evitar esse problema no futuro. E qual é a posição do governo, daqueles que apoiam o governo? É ter mais censura. Então, estamos aí ainda com essa discussão. Mas, de qualquer maneira, eu vou seguir firme aqui com a nossa percepção. Acho que, de fato, se houve um rompimento da legalidade, o ministro precisa sair. Ele precisa sair, não pode continuar ficando patente para o Brasil e para o mundo que um juiz rompeu com a legalidade. E segundo ponto, o parlamento tem que iniciar uma proposta de reforma do judiciário. O judiciário ele conseguiu armazenar muito poder nos últimos 30, 40 anos. Foi um processo gradual, mas hoje nós vemos a epítome de como esse poder está sendo exercido. E estamos vendo que não está sendo bom para o governo, não está sendo bom nem para o próprio judiciário, não está sendo bom para o Estado de Direito, o país como um todo. E eu diria que, internacionalmente, o Brasil caiu num descrédito absoluto. Estamos aqui navegando junto com as ditaduras do mundo. Isso não é próprio do brasileiro, isso não é o que o brasileiro quer, não é o que muitos que estão até mesmo no governo, ou fazem parte da esquerda que compõe o governo, imagino que queiram. Então, nós acreditamos que temos que salvar o Estado de Direito e criar um movimento bem amplo aqui de reforma do judiciário. Deputado, eu já vou perguntar sobre essa questão da regulamentação das plataformas digitais, né, das redes sociais, mas eu queria ainda retomar um pouco nessa questão do Elon Musk. Ele dizer, né, que desbloquearia contas que foram acabaram sendo bloqueadas ali por decisão judicial, e assim, desrespeitar uma decisão do Supremo, fazer essa ameaça de desbloquear as contas, não seria um ataque à soberania nacional, como alguns chegaram a dizer? Não, é completamente descabido essa ideia de ataque à soberania nacional. Isso foi uma narrativa que eles descobriram após o fato. O fato foi bem construído e bem documentado, desde as apresentações dos arquivos
até quando existiu o posicionamento do Elon Musk, que era o dono da empresa que sofreu as interferências diretas. Então você imagina, você é um presidente de empresa e você coloca uma missão para a sua empresa. Minha missão é essa. E aí, de repente, você tem uma situação dentro da sua condução dos negócios que desmoraliza essa tua intenção e que diz exatamente o contrário. Não, vocês foram coniventes com a censura. Está aqui a prova. Foi isso que eles fizeram. Eles colocaram a prova de que o Twitter, até antes antes ou durante, não me lembro agora o trâmite de passagem de comando, né, dentro quando era Twitter, para quando o Elon Musk comprou. Mas quando o Elon Musk se coloca a favor da liberdade de expressão no mundo todo, e de repente está ali o Twitter no Brasil sendo conivente com a censura, e exatamente ao contrário, ele tem que se posicionar. No mínimo ele tem que se posicionar. Então, como gerente de empresa, gestor de empresa, isso é uma missão sua. Então, tirando aqui qualquer intento político. Então, acho que foi isso que ele fez, com toda a autenticidade da missão que ele se colocou, de preservar a liberdade de expressão. Um repórter foi lá e divulgou, olha, você está em coerência. Estamos aqui com fatos que comprovam que o Twitter fez exatamente o contrário daquilo que o dono do Twitter está dizendo. Então, agora ele quer limpar essa situação. Então, eu não vejo como um ataque à soberania nacional absolutamente nenhum. Isso, muito pelo contrário, foi uma desculpa que eles encontraram para poder galvanizar a popularidade contra o Twitter, contra o dono do Twitter, né? Colocando ele como uma elite, um bilionário que está aqui interferindo nas conduções dos negócios do Brasil. Só que a condução dos negócios do Brasil, das leis brasileiras, não é bem isso que está acontecendo. Está acontecendo ilegalidades, é isso que ficou bem óbvio. Então, eu acho que essa narrativa simplesmente não tem como prosperar. É uma mera desculpa de momento. Agora, falando um pouco sobre a regulamentação das redes sociais, o senhor não acredita que as redes deveriam ter uma responsabilidade maior em relação ao conteúdo que é publicado, né, os discursos de ódio especificamente, as notícias falsas? Não deveria ter um controle por parte das redes maior em relação a esse tipo de conteúdo? O judiciário já tem esse controle. Ele não precisa de mais controle. O que ele está querendo fazer, o que todos esses querem fazer, é ter mais controle do que ele já tem. Então, deixando bem claro, a lei brasileira já é muito clara. Se você calunia, difama, se você desinforma, isso tudo já tem um arcabouço legal capaz de julgar esses casos. Eu, pessoalmente, já fui atacado, já coloquei informação que não era verdadeira mais tarde, já paguei meu preço, já também outros pagaram o preço de ter me ofendido. Então, o sistema judiciário funciona com as leis que já existem. Não precisam de mais leis de controlar previamente o que você vai fazer, você vai colocar ou não como sendo tua opinião. Tua opinião é tua opinião. E depois você que arque com as consequências. Isso é liberdade de expressão. Então, isso já temos esse modus operandi. Mas o que o governo quer? O que a esquerda quer? O que alguns do judiciário querem? Querem controlar a opinião. Eles querem controlar pensamento. Querem cercear e colocar não só as plataformas de divulgação de informação, que, lembrando, não são eles que criam as informações. Eles são um mero conduíte de informações. Eles é um espaço livre. Então, é isso que é o contexto. Eles querem controlar um espaço que é livre, que eles não controlam hoje, porque eles querem controlar a opinião. E eu sou totalmente contra isso. E se tivermos controle de opinião, significa ditadura. Por quê? Porque o direito de livre expressão, ele é a pré-condição para você preservar os outros direitos. Direito de ir e vir, direito de associação, direito de livre consciência, direito de opinião, direito de formar partidos, direito de fazer greve, direito de contestar quem te governa, de apontar ineficiências, de criticar abusos e corrupção. Todos esses direitos estão calcados em cima do direito de livre expressão. Então, se você não tem direito de livre expressão, os outros direitos caem por terra e você tem, de fato, uma ditadura. É por isso que a percepção mundial dos países onde tem direito de livre expressão é que, se houver qualquer lei que viole, regulamente, condicione, limite o direito de livre expressão, é ditadura. Mas é possível melhorar esse combate a esses conteúdos criminosos, potencialmente criminosos, né, como discursos de ódio, por exemplo, nas redes sociais? O Congresso pode entrar nessa discussão e aperfeiçoar a lei? Olha, o que podemos aperfeiçoar é lei de calúnia, ou lei de difamação. Acho que por aí podemos fazer alguma coisa. Ou seja, já são institutos que já existem. Acho que por aí podemos aprimorar, considerando a evolução tecnológica. Não vejo problema nenhum nisso.
Eu vejo problema, sim, de você querer controlar quem divulga informação ou quem está com informação, quem nem divulga, quem simplesmente cria um ambiente para você conversar. Então, é isso que eu acho que não podemos controlar isso. E também não podemos controlar as informações ou o que está sendo divulgado. Claro que você tem alguns limites importantes com relação à saúde, com relação à segurança, que tem aí algumas pré-condições. Agora, caso contrário, se por acaso você fez uma mensagem ofensiva, fez uma mensagem caluniosa, fez uma desinformação, você que arque, você tem liberdade de falar e dizer exatamente o que você pensa, mesmo que ela esteja errada. Mas você que arque com as consequências das outras considerações. Se foi uma calúnia, difamação e alguém se sentiu ofendido bastante para levantar uma causa contra você, você que responda com relação a isso perante o juiz. É assim que eu penso. Eu tenho, como mencionei, eu tenho alguns casos que fiquei muito satisfeito com a condição do judiciário. Outros que eu perdi também. Tiveram difamações para cima de mim, entrei com um caso e perdi alguns casos. Outros casos eu ganhei. Então eu vejo que o sistema judiciário está funcionando nesse nível. Vamos mantê-lo assim. Eu estou amplamente satisfeito. E a própria rede social, em ser um ambiente aberto, eu vejo que toda vez que, por acaso, eu cometo um erro de informação, ou até mesmo o que pode ser considerado uma calúnia, uma difamação, eu vejo isso na hora, nos comentários. Os comentários vêm para não só desqualificar o meu comentário, ou tentar apontar algum erro que pode estar causando até um problema para mim. E muitas vezes eu já respondi. Respondi removendo o comentário, removendo aquela opinião em tempo muito curto. Então, eu acho que isso funciona. O âmbito livre funciona muito melhor do que o âmbito regulado. Deputado, o senhor é integrante do PL, né, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria perguntar em relação ao ato que o ex-presidente está convocando agora para o dia 21. Já foi feito um em São Paulo, na Paulista, no dia 25 de fevereiro. Agora está convocando um para Copacabana no dia 21 de abril. Como o senhor vê a importância desses atos diante da investigação do ex-presidente por um suposto envolvimento, né, num plano de golpe de Estado? Esse ato é importante diante dessa investigação e para demonstrar apoio para o ex-presidente? E qual a expectativa em relação a isso do dia 21? Eu vejo todas essas convocações do ex-presidente Jair Bolsonaro como extremamente importantes. Não, claro que em função dele que tem que se proteger de uma série de ataques do qual ele é a vítima. No entanto, existe um apelo maior. Temos um problema grave de Estado de Direito no Brasil e ficou comprovado agora com as denúncias feitas pelo Elon Musk. A percepção nossa já era que temos um problema grave. Agora temos o mundo vendo as entranhas completamente podres da nossa política e do nosso sistema político. Então nós temos que abordar isso. Não há institucionalmente nenhuma saída. Não existe nenhuma instituição no contexto constitucional que pode resolver esse problema e que vai dar credibilidade e autoridade para que começarmos a resolver esse problema. A única autoridade está com a população na rua. A única autoridade. Não existe mais os representantes, as burocracias, as diferentes instituições, os diferentes poderes. Nenhum deles tem credibilidade hoje. Estamos em falência completa institucional. Então, a população ela tem que se erguer, a população com muita consciência, que entende que, a despeito de ser o ex-presidente Jair Bolsonaro convocando para as ruas para fazer aqui um pleito, que claro que sem dúvida que ele pode até ter algum benefício pessoal nisso, mas muitos brasileiros estão vendo ele como um conduíte de algo muito maior, de uma reforma muito mais ampla do Estado brasileiro, que é o que é necessário. O senhor comentou, então, sobre um problema geral, né, nas instituições. Esse problema estaria no próprio Congresso? O Congresso não conseguiria, por exemplo, frear eventuais abusos por parte do Judiciário? Não consegue frear. Infelizmente, o Congresso hoje ele tem uma minoria de oposição, da qual eu faço parte. No entanto, em números nominais, nós não temos a maioria, né, por definição. Quem tem a maioria? Qual é o maior poder do Congresso hoje? O maior poder do Congresso hoje, tanto no Senado quanto na Câmara, são os partidos de centro, o que nós chamamos vulgarmente de centrão. Esses partidos de centro, eles não têm uma quilha ideológica, eles não têm uma visão de país muito clara, eles não têm uma agenda, mas eles são, majoritariamente, conduzidos facilmente pelo governo. E o governo, sim, tem um plano mais radical, que se comprovou no último ano e meio. Então, com essa comprovação, fica até a critério do centrão de entregar o país à ditadura.
que é o que o Centrão está fazendo, indiretamente ou não, sabendo disso ou não. Mas ele está sendo o conduíte, ou sendo o grande facilitador de criar-se uma ditadura no Brasil, em função de se omitir de fazer uma reforma plena do judiciário. Ele se omite, tem medo, não quer bascular os relacionamentos que tem com o executivo, porque o executivo tem orçamento, esse orçamento e também acesso a estatais e agências reguladoras, que muitos do Centrão têm interesse em ocupar, isso se torna uma moeda de troca, e a troca é o voto do Centrão. Então o voto do Centrão foi comprado pelo governo, e o governo está, obviamente, que colui com o judiciário há muito tempo. Então o plano de tomada do poder, tanto pelo judiciário quanto pelo executivo, é o mesmo. E a oposição fica minoritária e o Congresso fica completamente sem função nesse momento, fica completamente omisso em função do maior poder, que é o Centrão, tem lá 250 a 300 deputados, coloca ou tira mais ou menos 50 deputados desse número, esses é que comandam efetivamente a condução da coisa. E até agora esse centro não se mobilizou, tá parecendo um dinossauro completamente estancado na sua posição. Então é isso que a gente precisa mobilizar para isso. O Centrão precisa vir para a oposição, precisa sair da base do governo, precisa entender que ele é o culpado de estar entregando o país para esse plano radical, que não foi isso que o eleitor quis. O eleitor votou rejeitando o Jair Bolsonaro, ele não votou aprovando o plano radical da esquerda, que leva o país à ditadura. Então, é isso que a gente precisa deixar bem claro. Então, o Centrão precisa vir para a oposição, para que a gente possa ter um parlamento, para que a gente possa ter uma saída institucional para esses problemas institucionais que a gente está vendo, de excesso de poder do judiciário, interferências a todo lado, de erros, de concentração de poder por parte do executivo, que está promovendo aí uma série de reformas tributárias que vai só piorar a questão tributária, não vai melhorar em nada a questão tributária do Brasil, vai só piorar e concentrar tudo mais nas mãos deles, que, na minha opinião, não tem qualificação para estarem concentrando tanto poder também. Então, você tem uma série de pautas importantes que o parlamento poderia estar evitando, ou seja, ao menos limitando. Mas, em função dessa dinâmica do Centrão, então nós temos aí uma entrega e uma desproporcionalidade de efetividade na mão da esquerda radical. Deputado, para finalizar, eu queria perguntar sobre a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. O senhor é presidente da frente. Quais são as prioridades neste ano, se o senhor puder elencar algum dos projetos? Bom, as prioridades da frente, na minha opinião, são os mais importantes aqui, menos da pauta. Claro que temos esses problemas todos que a gente mencionou. No entanto, o que nós estamos percebendo é que nós não temos o livre mercado. Então, se não temos o livre mercado, então o que temos? Temos o mercado controlado. E o mercado controlado, ele dá esse resultado que nós estamos vendo, que, na minha opinião, é medíocre, considerando o que o Brasil poderia ser. Então, o que o Brasil poderia ser com um mercado mais livre? Imagine que o número de investidores na Bolsa seria muito maior, várias vezes maior do que o número de investidores hoje. Ou seja, acesso à Bolsa de Valores pelos investidores seria muito mais democratizado, porque teria poupança e renda na mão da população, fazendo investimentos, comprando ações, entendendo como é que funciona o jogo e participando dos ganhos junto com aqueles fundadores das empresas. Ao mesmo tempo, precisamos de mais empresas em Bolsa. A Bolsa está se tornando uma entidade elitista. Está colocando somente empresas que conseguem atender o excesso de regulamentação e de tributação, e isso é um número muito pequeno. Relativo ao mundo e o tamanho da nossa economia, o Brasil é um mercado completamente fechado. Deveríamos ter, no mínimo, o dobro ao triplo ou quádruplo de empresas com capital em Bolsa. Assim você capilariza, você consegue dar mais chance de um pequeno e médio investidor participar do ganho daquela empresa específica, até do próprio empregado. Do empregado também participar do ganho que só o fundador tem quando você abre capital. E você dá isso. Então, eu acho que essas duas coisas são fundamentais. Além disso, que eu diria que seria o pano de fundo disso, você criar um sistema regulatório que permita que a livre iniciativa floresça. Ou seja, que blinde de problemas burocráticos que nenhum governo quer. Nenhum governo com alta intervenção, ele quer ver ineficiências, ele quer ter eficiências. Então ele busca eficiência. A burocracia busca sempre eficiência. Só que nessa busca pela eficiência, acaba burocratizando demais. E é isso que é o nosso efeito aqui. Então a gente precisa ter um arcabouço jurídico
muito mais bem constituído, desburocratizando para você criar um ecossistema saudável para que várias empresas surjam, para que investidores internacionais se sintam protegidos, para que a gente possa ter, de fato, um mercado que vai ter amplo crescimento dado o nosso potencial. Nós não temos isso ainda, exatamente pelo excesso de burocracia e controle que é exercido em cima do mercado. Então, nós temos aqui eu diria que um carro de corrida, só que ele está dentro de um parque fechado e não pode sair para a pista para acelerar todo o seu potencial. É isso que o Brasil é. Tá certo. Encerramos aqui a entrevista com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo, do PL e presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar aqui da entrevista para o Poder Expresso e até a próxima oportunidade. Obrigado, Guilherme.